Acho que agora destravou um pouco aqui, a minha internet não está boa, muito bom. Voltamos aí para o programa Condomínio Sustentável, com o meu querido apresentador Rogério Andrade, também o convidado especial de hoje, Luciano Ribeiro. Eu quero falar para todos vocês, estou começando aqui agora, que vai ter um sorteio, tá? Então, por isso que eu estou começando aqui com o Rogério agora o sorteio, o programa, porque nós vamos fazer um sorteio, está aí o livro sendo apresentado aí pelo Luciano Ribeiro, Pragas Urbanas, um grandioso livro, né, que eu acho que o síndico precisa ler, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Rogério aí. Obrigado, Rogério, boa noite. Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, e Luciano, também uma grande honra tê-lo aqui, viu, Luciano? Estão me ouvindo todos? Ok. Perfeitamente. O meu vídeo travou aqui, Sérgio. Alô? Rogério, a gente te vê e te escuta normalmente, tá? Agora não estamos te ouvindo. Fala, Rogério, beleza? Tira só o teu áudio. Tira o teu áudio. Tira o áudio. Você deve estar escutando a gente? Você está escutando a gente? Tira o áudio agora, isso. Agora pode falar. Pode falar que a gente está te escutando. Eu estou escutando vocês, mas o meu vídeo está congelado. Pode continuar, mas pode continuar, continua. Tá não bom. Tem problema, tá tudo certo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou um pouquinho às cegas aqui, então, mas vamos dar início ao nosso programa aqui. Então, hoje é dia 21 de outubro de 2022, estamos dando início, então, a mais um programa Condomínio Sustentável, e hoje recebendo aqui, então, o Luciano Ribeiro, que ele é um dos sócios diretores, fundador da empresa Desinsecta. E o Luciano, na verdade, ele é doutor, né, na área, aí, ele é entomologista e um dos pioneiros do controle integrado de pragas aqui no Brasil, ok? E eu vou passar, então, a palavra ao Luciano aí, para ele poder estar se apresentando aí, introduzindo o tema aqui para a gente, enquanto eu vou tentar resolver o meu problema aqui. Muito obrigado. Opa, voltei aqui. Ótimo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Sérgio. Inicialmente, agradecer pelo convite de podermos participar aqui no canal do Síndico Online. É uma satisfação muito grande. Eu sou entomologista, né? É aquele que estuda os insetos. É um nome diferente, de vez em quando o pessoal confunde com enólogo, a gente fala que é entomólogo, né? Mas não são similares, só na grafia, na verdade. A gente faz o estudo dos insetos, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, fiz o meu mestrado na Unesp, em Jaboticabal, e fiz o meu doutorado na USP, no campus da Exalc, em Piracicaba. Estou nesse mercado já há 25 anos, no mercado de controle de pragas urbanas, e realmente a gente participou da fase inicial desse mercado, na fase inicial dos programas de controle de pragas. Quando as ideias começaram a mudar um pouquinho, a amadurecer um pouquinho mais, a gente vem de uma multinacional desse segmento, e lá a gente conseguiu consolidar algumas ideias, desenvolver outras ideias, e aí estamos aí com a Desinsecta há 19 anos no mercado de controle de pragas urbanas. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez. Legal, nós que agradecemos aí a sua disponibilidade, estar aqui falando com a gente e contribuindo, então, na verdade, compartilhando, né, um pouquinho desse seu conhecimento, a sua experiência na área aí. Mas vamos lá, Luciano, eu gostaria que você começasse falando para a gente um pouquinho da questão, né, do controle de pragas urbanas, né? A gente ouve falar de desinsetização, desratização, enfim, são tantos termos, são tantas, né, conceitos, descupinização, e na verdade a gente sabe que vocês têm uma abordagem um pouco mais holística dessa questão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de fazer esses controles, né? Qual a legislação que, na verdade, muitas vezes a gente faz as coisas nem sempre porque a gente tem a consciência de que a gente precisa fazer aquele trabalho, mas muitas vezes até para atender a requisitos normativos ou legais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, como é que funciona esse arcabouço jurídico, né, legal, né, que me obriga a fazer esses serviços e em qual periodicidade? Como isso funciona, Luciano? Ótimo, Rogério. Na verdade, nós temos um amparo legal de uma normativa do Centro de Vigilância Sanitária, isso falando para o Estado de São Paulo,
número 9 de 2000, que foi substituída depois pela resolução da Anvisa, número 52 de 2009, que há pouco tempo foi revogada e entrou em vigor a resolução número 622, de março desse ano. Essa é a legislação que rege toda a nossa atividade, que rege a atividade do controle de pragas e a necessidade que as instituições, as empresas, os pontos comerciais têm de executar serviços de controle de pragas. Existe um inciso, e ele é algumas vezes questionado, que é o inciso 3º dessa resolução, o artigo 3º, inciso 2º, que diz que os serviços, recomenda que os serviços sejam mensais em ambientes públicos, em indústrias, em comércios, só que a gente percebe que a legislação ela nunca é definitiva nesse assunto, nesse ponto de frequência. E as empresas de controle de pragas, elas, com o suporte de um responsável técnico, elas definem, na verdade, esse responsável técnico tem a obrigação de definir qual é o melhor projeto, qual que é o melhor programa, qual que é a melhor estratégia de controle de pragas para cada um desses ambientes. Então, às vezes, a gente está acostumado muito a falar que os serviços são semestrais, né? Eu faço semestralmente, sou bem atendido. Em alguns, você vê alguns programas que são mensais. Então, o responsável técnico dessa empresa, desde a concepção da consulta, da visita comercial, ele tem que ir ao local, é uma obrigação legal dele ir ao local, visitar o local, para aí sim desenvolver uma proposta comercial. Então, com a visão técnica desse profissional, é que a gente vai definir qual é a melhor estratégia para cada um desses ambientes. Mas a frequência, então, né, a periodicidade que o serviço tem que ser realizado, ele é flexível, então, ele não é, vamos dizer assim, taxativo na legislação? Como isso funciona? A resolução diz que é minimamente mensal, porém a gente observa hoje que alguns lugares não executam dessa maneira e na prática talvez a gente tenha até algum espaço para que não seja realmente mensal. Porém, temos uma resolução sim, a número 622 da Anvisa, desse ano, que recomenda trabalhos minimamente mensais. Uau, isso é muito importante, né? Isso a gente tem discutido aqui em outros programas, já abordamos esse tema, né? Por exemplo, em relação à qualidade de água para consumo humano, né? Hoje você tem uma normativa aí, uma exigência de análises diárias de qualidade da água, né? E muitas vezes se depara em situações, né, em condomínios, por exemplo, que não se fazem análises quase nunca, né? Na verdade, fazem, assim, por mera vontade, vamos dizer, e não tem um responsável técnico, não tem um atendimento, então, aos requisitos, então, legais, às exigências. Muito interessante. A gente faz algumas abordagens, assim, o programa de controle de pragas sendo definido por uma empresa e por um técnico, ele pode atender a legislação com um programa muito simples, às vezes, e que não se execute todas as atividades mês a mês, como eu posso ter uma frequência maior e que eu execute todas as atividades. Tecnicamente, é melhor a gente ter um programa mais enxuto e mensalmente aquele técnico, aquela empresa está presente no nosso condomínio, seja ele vertical ou horizontal, porque aí ele tem condição de atender aquelas ocorrências de uma maneira mais rápida, e não esperar acontecer, e aí a gente consegue ser preventivo ao invés de ser só curativo. Muitas vezes a gente percebe que o programa de controle de pragas e a empresa de controle de pragas, às vezes é um problema para aquele condomínio, para aquele síndico, para aquela empresa, para aquele supermercado, porque além dele estar com um problema de controle de pragas, ele está contratando uma empresa que vai aplicar inseticida. E ele requer dele uma ação de preparação da área, de cuidado durante a aplicação. Então, a gente precisa começar a receber essas empresas de uma maneira um pouco mais atenciosa, um pouco mais profissional, para que esse trabalho seja feito de uma maneira mais segura e dentro de uma norma técnica que não coloque nem o ambiente em risco, nem as pessoas em risco, que saia de uma maneira muito técnica. Tá. Explica para a gente um pouquinho melhor, Luciano, o conceito do CIP, né? O Controle Integrado de Pragas, né? Que eu já comecei o programa falando assim, né? Desratização, desculpinização e todos esses anos aí. Conta para a gente como é que funciona, como é que é feito esse planejamento, esse controle, né? Esse conceito de controle integrado de pragas. Eu vou chegar no CIP,
mas vou começar pela dedetização. Lembra que a gente falava dedetização antigamente, né? E hoje a gente ainda acha no mercado, acha em alguns lugares escritos dessa maneira, dedetização ou detetização, isso porque era um inseticida, e que considerado muito tóxico, né, que era o DDT, e em 1985 ele já foi banido da utilização em áreas agrícolas do nosso país. Em 1998, em saúde pública, também ele foi banido por causa da sua toxicidade. E em 2009 ele foi completamente proibido. Então a gente começou a também mudar esse nome, sair de dedetização, que era por causa desse produto, e passamos para desinsetização. O ato de tirar o inseto, o ato de remover o rato, né? Desinsetização, desratização. E aí vem uma situação bastante importante, que é saber o que a empresa, o que o condomínio, seja ele horizontal ou vertical, o que ele quer em relação ao controle de pragas. Ele quer um programa estabelecido ou ele quer cumprir meramente a legislação e aí ele não consegue ser preventivo muitas vezes, porque nenhum produto vai durar 6 meses. O potencial dele, a capacidade dele e a ação dele, de nenhum produto dura 6 meses. Com o passar do tempo, essa molécula ela vai perdendo a eficiência dela. Com a exposição à chuva, com a exposição ao sol, com a exposição a condições de intempéries, essa molécula ela vai perdendo a eficiência e ela não vai durar mais que 3 meses. Então, se nós estivermos pensando num serviço semestral, com certeza eu não serei preventivo. Eu estarei sendo muito mais curativo, vai começar a aparecer, as pragas começarão a aparecer em áreas comuns, ou dentro de apartamentos, ou naqueles dutos onde a gente coloca o lixo, ou nas salinhas do lixo, para aí depois eu contratar uma empresa para fazer uma desinsetização. E o nosso objetivo não é esse mais, o nosso mercado de um programa sustentável, de um condomínio sustentável, não permite mais contratar apenas uma desinsetização para a gente ter o cumprimento apenas da legislação. A gente costuma dizer, e eu falo isso para as empresas onde a gente presta consultoria, e mesmo para alguns outros órgãos, que a gente está vendendo bem-estar para o nosso morador, bem-estar para aquele proprietário, para aquelas crianças, e não o controle de pragas. Isso faz parte de um processo de deixar um ambiente mais saudável, um ambiente mais agradável, sem a presença de pragas. Não é só a limpeza, é a remoção de pragas. Então, não adianta a gente contratar apenas uma desratização quando o rato apareceu. Não adianta a gente contratar uma desinsetização quando o inseto já apareceu. Nesses ambientes coletivos, é muito mais importante a gente fazer um trabalho preventivo. E aí vem os programas de controle integrado de pragas, onde você contrata uma empresa não só para aplicar inseticida. A aplicação de inseticida é uma das ferramentas do controle integrado de pragas, que é um conceito que a gente traz da agricultura. As pragas urbanas utilizam muitas ferramentas e muitos conceitos da agricultura. Então, o controle integrado de pragas ele serve justamente para isso, para agregar informações, para agregar conceitos, para agregar alternativas ao controle químico apenas. Então, quando a gente promove o controle integrado de pragas, provavelmente você vai ter uma frequência maior de visita dessa empresa no seu condomínio, ele vai avaliar algumas rotinas que você tem dentro do condomínio, e aí vai planejar um pouco melhor essas ações, e não só contratar a empresa para fazer o controle de pragas, fazer a desinsetização e desratização. Então, hoje, o que a gente vê crescendo no mercado, e o que a gente tem que entender um pouco melhor, é a contratação do controle integrado de pragas. E aí você precisa de um bom parceiro, você precisa ter uma empresa técnica e não o Zé Bombinha, como a gente chama, né? Que é aquele que às vezes vende a garrafada, né? Sai passando por aí, vende uma garrafada de inseticida e você resolve. Você não pode fazer isso. Eu acho que você tocou num ponto importante, eu acho que esse trabalho preventivo, né, o de profilaxia, ele é tão importante quanto, né, aquela atividade realmente de você chamar alguém a hora que a coisa realmente está numa situação realmente bastante complicada, né? E gostei muito também desse conceito, né, a dedetização, da onde vem, né, esse conceito, o nome, né, muito interessante também, né, o DDT, BHC e outros tantos compostos aí já foram proibidos, né, seu uso aí há muitos anos, e a gente carrega, né, aquela terminologia ainda, aquele nome, dedetização, né, é bem interessante isso.
E, Luciano, vamos lá. No caso de um condomínio, né, nós temos hoje condomínios horizontais, condomínios verticais. Existem diferenças, né, assim, bastante grandes entre esses dois tipos de condomínio. Como é que funciona? Como é que a gente customiza, né, o atendimento a esses dois tipos de condomínio? Quais são as principais diferenças entre eles? Uma das coisas importantes que a gente percebe, às vezes, Rogério, é que os condomínios partem, em algum momento, para redução de despesas, coisas desse tipo, para autogestão. Precisa ficar claro aqui que nenhum empregado, nenhum funcionário pode fazer uma atividade sem estar registrado, para ele comprar produto químico, ou para o condomínio comprar produto químico. Ele também tem que ter uma empresa registrada para isso, coisa que os condomínios não são qualificados para fazer esse tipo de atividade. Então, a primeira coisa que a gente precisa é desqualificar a autogestão. A autogestão não pode existir dentro de um condomínio, porque está envolvendo pragas, que é a biologia desses bichos, né? Alguns bichos, algumas dessas pragas peçonhentas, e que podem até colocar as pessoas em risco, e produtos químicos também. Você pode colocar, fazendo uma aplicação incorreta, colocar essas pessoas, os seus moradores, em risco, como o próprio aplicador. E ele poder até solicitar um desvio de função porque ele fazia aplicação e não era treinado, por exemplo, para fazer aplicação de inseticida. Os condomínios verticais, todos eles, a gente entende mais ou menos como uma pequena cidade. É uma comunidade, e aí nós temos as áreas comuns e nós temos as moradias. As áreas comuns, desde a área lá de cima, onde você pode ter o para-raio, a casa do elevador, a casa de máquinas, até lá embaixo, onde vai a tubulação de esgoto, e essa tubulação de esgoto conectada com a rede municipal. Ou em uma área uma área de tratamento que o condomínio também pode ter. No condomínio horizontal, a situação é um pouco diferente, porque você tem as ruas, você tem as vias, você tem as calçadas, que fazem parte da área comum, como se fosse uma pequena cidade. E dentro dessas pequenas cidades, nós precisamos fazer os tratamentos dos bueiros, das bocas de lobo, das vias. Podemos fazer até ali perto do gramado ali daquele morador, daquela casa também. Então, são dois tipos de trabalho que a gente tem. Quando eu tenho um condomínio vertical, eu tenho normalmente, apesar que hoje os verticais com áreas comuns maiores, isso é um pouco diferente, mas normalmente naqueles de um bloco só, eu tenho uma área muito pequena, mas essa área comum ela precisa ter, teoricamente, e pela legislação, ela tem que ter um tratamento mensal. Já o programa para essas áreas maiores, você passa por um programa que pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, e não quer dizer que a gente tem que repetir o mesmo serviço todos os meses. Apesar da legislação falar de uma frequência mensal, o engenheiro, ou o biólogo, ou o químico, ou o médico veterinário, que são profissionais qualificados para serem responsável técnico dessa empresa de controle de pragas, porque a empresa tem que ter um responsável técnico, e inclusive, recolher uma ART para esse serviço ou para esse programa, se for um programa mensal. Esse planejamento ele precisa ser feito de uma maneira holística, entendendo toda essa estratégia, toda a estrutura que você tem, da entrada da portaria até as edificações. E aí nós vamos programar ali a desratização, a desinsetização, montar os relatórios em relação às áreas comuns, como é que elas estão sendo tratadas, a destinação de lixo, como é que estão as áreas de recebimento de lixo. Porque em controle de pragas, a gente sabe que nós temos 4 As: água, abrigo, alimento e acesso. Vou repetir: água, abrigo, alimento e acesso. Esses 4 As aqui é o que favorecem ou que estão determinando a presença de pragas naquele condomínio. Então, não podemos deixar de convidar a empresa e o seu engenheiro, o seu biólogo, a estar no condomínio, isso, a legislação pede isso, para que ele determine esse programa e como ele deve ser. Aí eu posso programar desinsetização de vias mensais, desinsetização de áreas comuns, ou um auditório, por exemplo, semestral. Eu não preciso ter a mesma frequência, eu não preciso dar um banho, digamos assim, de inseticida em todas as áreas, todos os meses. É um programa, por isso chama controle integrado de pragas. Luciano, nosso programa aqui, na verdade, a gente sempre está tratando o tema sustentabilidade, né? Preservação ambiental, enfim, é um dos grandes temas nossos aqui. Hoje, a gente tem uma legislação, por exemplo, que ela já proíbe a utilização de herbicidas químicos
dentro do perímetro urbano, né? No caso de condomínios, ok? Ou cidades, etc. Como que você acha que vai evoluir, na verdade, quando a gente fala de os 4As, né? Esse trabalho preventivo ou profilático, né? Quando você me diz que existe uma exigência hoje legal, talvez de uma presença mensal desse responsável técnico, dessa empresa, né? nesses empreendimentos, e que vai lançar mão, na verdade, dos recursos que forem necessários, de acordo com o programa que ele vai definir, em função de cada situação, seja, né, a desratização ou desinsetização, ou qualquer outro tipo de serviço que seja necessário fazer. No caso da capina química, ela já foi proibida, né? Hoje a gente já lança a mão de outras soluções, como a capina elétrica, né, que já foi até tema do nosso programa aqui. Como é que você acha que vai evoluir, né? Afinal de contas, né, você utilizar um inseticida, um produto químico dentro de um condomínio para combater uma infestação qualquer, existem seus riscos envolvidos, né? Esses produtos, hoje em dia, como é que funciona, como que é a toxicidade desses produtos, como eles são aplicados, quais são as medidas de segurança que são adotadas, né, para você poder fazer essas aplicações com segurança? Fala um pouquinho para a gente. Ótima pergunta, Rogério. Na verdade, a gente entende que as pragas que nós temos hoje em ambientes urbanos são muito semelhantes às pragas que a gente tem na agricultura. São insetos que vão se adaptando àquele ambiente. Então, o que acontece é que muitas moléculas que a gente já conhece, têm um desenvolvimento seguro dentro da agricultura, algumas são adaptadas para ter mais segurança ainda em relação ao odor, em relação à toxicidade. Existem alguns grupos de inseticida, por exemplo, na área urbana, e tem que tomar muito cuidado com isso também. Os produtos registrados na agricultura são para utilização na agricultura ou em áreas florestais. Não podem ser utilizados em ambientes urbanos. Então, já começa por aí. Normalmente, empresas que já produzem produtos químicos para a área agrícola também produzem produtos para a área urbana. Porém, precisa ter muita atenção, porque são produtos registrados para a área urbana. Por que eles são registrados? A concentração é diferente, a forma de aplicação é diferente, o equipamento é diferente, a dosagem é diferente. Então, nós temos uma adaptação para deixar essa aplicação muito mais segura. Hoje você não tem, por exemplo, riscos iminentes de acidentes graves numa aplicação e numa desinsetização com produtos químicos registrados em áreas urbanas. Coisa que na agricultura, por serem muito mais concentrados, o risco é muito maior. Então já existem produtos sem cheiro, existem produtos que têm um grupo químico que não atua diretamente no organismo da pessoa, ele atua diretamente no inseto apenas, então ele tem um resultado muito benéfico, não benéfico, né, mas causa dano apenas ao inseto e não atrapalha a nossa saúde. As preocupações que a gente tem muito grande é em relação à alergia, todo mundo fala, né, fica preocupado, eu sou muito alérgico ao inseto, e sou muito alérgico ao inseticida. Então, o que a pessoa vai fazer? Como eu digo, ela às vezes sente que tem dois problemas, tem um inseto que está na casa dela incomodando, e tem um inseticida que a empresa vai aplicar também. Quando eu tenho um trabalho desse preventivo ou curativo, a gente não vai fugir, na maioria das vezes, da aplicação do inseticida em conjunto com algumas dicas que a gente dá do que fazer para evitar, dentro desses 4As, a proliferação daquele inseto ali dentro. Então, esses produtos de menor toxicidade podem ser utilizados, e hoje o tempo de vazio, que a gente chama, que é aquele tempo entre a aplicação do inseticida e a pessoa poder reentrar ao local, nos rótulos hoje está dito que é ao secar. Secou o produto, você já pode entrar, porque normalmente a intoxicação ela vai se dar por contato ou por você inalar aquele produto por ele estar em suspensão. Quando ele seca, ele já está aderido naquela casa, está aderido àquela estrutura. Então, você já não tem mais esse risco de intoxicação. Todas essas embalagens de produtos precisam ser feitas a destinação correta. E o que a gente pede, orienta aos síndicos e às empresas é que não deixe a empresa de controle de pragas descartar esse resíduo, ou esse lixo, ou essa embalagem, no lixo do seu condomínio. Porque existe uma destinação própria para isso, a devolução dessa embalagem.
e muito menos lavar o seu pulverizador e simplesmente jogar numa tubulação de esgoto ou num bueiro, coisas desse tipo. Então, já existe essa preocupação, a molécula é diferente, já tem uma segurança muito grande em relação a isso. Muito bom. E me diz uma coisa, Luciano, hoje, para você fazer a aquisição desses produtos, somente empresas devidamente registradas, regulamentadas aí pela Anvisa, né? No caso do agrônomo, por exemplo, o herbicida, né? O agrônomo dá um receituário lá na agricultura. No caso desses produtos para controle de pragas urbanas, então seria... Esses produtos, eles só podem ser comprados, está escrito lá, venda para empresas especializadas. Os produtos que os moradores podem utilizar, ou que nós podemos utilizar como pessoa física, digamos assim, é aquele vendido em prateleira de supermercado, e não aquele comprado de maneira irregular em agropecuárias. Existem aí alguns produtos... Pode falar, desculpa. Não, são os produtos domiciliatários, né, que a gente tem em prateleiras, em gonas de mercado, e esse a gente tem acesso como público. Mas esses são utilizados no serviço de desinsetização, etc. Aí realmente são produtos técnicos especializados, e só empresas autorizadas têm acesso a esses produtos, então, né? Na maioria das vezes são moléculas idênticas, esses que nós compramos, né, nas empresas, as empresas especializadas podem comprar, idênticas a esses vendidos na prateleira, mas numa formulação, numa forma de aplicação que vai colocar, não vai colocar o aplicador em risco, que é uma pessoa que não tem tanta instrução para fazer aquele tipo de aplicação. Falando do herbicida que você me perguntou, hoje, se a gente, qualquer um que estiver fazendo uma aplicação de herbicida em um condomínio, em uma rua, está cometendo dois crimes. Que um, primeiro, é utilizar produto inadequado e não registrado para aquela finalidade. Porque hoje não existe produto para utilização em áreas urbanas. Você tem produto agrícola e produto florestal. Muitas vezes se confundia como não agrícola, como sendo produtos registrados para utilização em áreas urbanas. E, na verdade, esse não agrícola queria dizer que ele era para ambiente florestal. E o outro é que há uma proibição da utilização. Então, seria o segundo crime aí que estaríamos cometendo. Então, não há espaço para isso. Como já tivemos aqui nesse programa, a capina elétrica hoje vem sendo bastante difundida. Na Europa, a gente já tem, parece que é um caminho irreversível, né? E é um caminho que faz muito bem ao meio ambiente, e é o que vem substituindo, e a gente tem algumas ações já de algumas empresas importantes nessa ação, né? Nesse meio de executar a aplicação e fazer o controle desse mato, né, digamos assim, das ervas daninhas. Legal. Luciano, estão entrando várias perguntas aqui, né? O pessoal está realmente participando aqui. Deixa eu só fazer algumas perguntas aqui, aproveitando aqui. O Juninho do Malta, ele está fazendo uma pergunta aqui a respeito de cupim estrutural, né? Qual a melhor forma de você controlar esse cupim estrutural aí? Diz que é um problema crítico lá no Rio de Janeiro, difícil de tratar lá no Rio de Janeiro. A primeira coisa e a mais importante é a gente identificar a espécie desse cupim. Porque dependendo da espécie, ele tem estratégias diferentes de atacar aquele imóvel. E quando a gente fala atacar o imóvel, a gente tem que lembrar que o cupim se alimenta de material celulósico. A gente fala que é o cupim de concreto, às vezes, né, que é o cupim de solo, mas, na verdade, ele se alimenta apenas de material celulósico. Mas no ataque dele, quando ele forma os túneis de forrageamento, que é o túnel por onde ele vai buscar alimento, ele vai desagregar partículas do concreto e ele vai abrir pequenas passagens ali e fica parecendo que ele está se alimentando de concreto. Ele não se alimenta de concreto. E para essa solução, nós temos duas coisas. Você pode fazer, na construção do edifício, uma barreira química preventiva. E se o problema já tiver instalado na edificação e você não fez essa barreira química preventiva, você pode fazer uma barreira química curativa, que é aplicar inseticida no solo, porque esse cupim, ele pode estar, na maioria das vezes ele está no solo, estabelece uma comunicação com o seu prédio, com os andares e com as edificações, mas ele desce ao solo também. Então, se a gente faz uma barreira química ali, na superfície do solo, eu vou acabar com esse meio, essa comunicação do solo com as edificações. Porém, existem casos em que nós temos o que a gente chama de caixões perdidos nas edificações, onde fica resto de obra,
ou até onde tem algumas coberturas, onde tem blocos de isopor, que são isolamentos acústicos, e tem uma umidade muito alta, que a gente pode ter ninhos aéreos, que a gente chama, nesses locais. Então, por isso, uma empresa parceira e técnica para fazer a avaliação desse cupim e desse dano, para a gente definir a melhor estratégia. A segunda forma da gente fazer esse controle é a utilização de iscas cupinicidas, que hoje também a gente tem muito isso no exterior e no Brasil vem aumentando significativamente a participação desse tipo de tratamento nas edificações. Então, eu faço a barreira química com a utilização de inseticida ou a utilização de iscas cupinicidas. O imóvel não está condenado. É muito importante falar isso para vocês. De vez em quando a gente vê moradores ou proprietários muito preocupados porque o cupim está na casa dele e ele acha que ele perdeu tudo. Não, isso tem solução e a partir do momento que a gente faz esse controle, o cupim não está mais presente ali. Ele não tem que denigrir ou deteriorar ou diminuir o valor do imóvel dele por causa da presença do cupim. Pelo contrário, se ele fizer um tratamento cupinicida ali, ele está protegendo e está valorizando o seu imóvel. Muito bom. Luciano, tem mais uma pergunta aqui. O José Maria de Oliveira, ele faz uma pergunta aqui, né? Eu acho que é uma colocação até bastante pertinente, né? Quando você contrata esse serviço, então, junto a uma empresa especializada, você não pode estar simplesmente olhando para as áreas comuns de um condomínio, né? Na verdade, é da porta para dentro, né, dos apartamentos ou das unidades habitacionais que muita coisa acontece, né? Como que a gente lida, né? Vamos lá, tudo bem, talvez nem seja o problema, talvez da empresa contratada, mas muito mais do síndico, né? Mas como é que a gente faz a gestão dessa questão? Porque eu posso ter um morador que simplesmente não, no meu apartamento ninguém entra. Como que vocês lidam com esse tipo de situação? Como é que vocês orientam, né, os moradores, o síndico a tratar essas questões? Esse é um momento de conflito que a gente tem várias vezes nos condomínios, em verticais principalmente, porque aí a estrutura está muito mais próxima um do outro, né? E a decisão dele pode influenciar a moradia do outro. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é que nenhum inseticida é repelente. Não é porque eu apliquei inseticida em algum lugar que ele vai repelir as pragas. O inseticida ele age por contato, então a praga vai tentar entrar, vai se contaminar e vai morrer. Entre se contaminar e morrer pode demorar alguns minutos, como algumas horas. E você muitas vezes pode encontrar essa praga ainda viva, apesar dela estar contaminada já. Porque os inseticidas que nós aplicamos hoje, os microencapsulados principalmente, ele não tem cheiro e tem um poder residual muito longo, amplo espectro que a gente fala, que funciona para matar diferentes pragas, diferentes espécies, e dura por muito tempo. E aí, quando a gente ouve essa história, né, de que se ele não fizer, se ele fizer só no apartamento dele, as pragas vão para o apartamento do vizinho, se ele não fizer, não funciona exatamente assim. Porque se eu faço o tratamento na área comum e aquela praga está ali na área comum, ela vai entrar em contato com o inseticida, e ela não é que ela percebe e vai para outro local, e vai para o apartamento de quem não fez. Então, a gente realmente tem uma dificuldade e a gente entende que é uma decisão do próprio morador se ele quer fazer no apartamento dele ou não. Porque a praga não vai sair dali e vai para outro lugar que está tratado. E não acontece exatamente assim de ser feito no lugar onde foi tratado e ir para o apartamento dele. Porque a partir do momento que aquele lugar foi tratado, ela pode até tentar migrar para o apartamento dele, mas ela já vai estar contaminada e vai acabar morrendo. Então, eu vejo condomínios em que eu tenho 90% de adesão dos moradores para fazerem nas suas edificações também, mas alguns simplesmente não topam isso. Em alguns condomínios horizontais, por exemplo, eu tenho nas áreas comuns, nas vias, e alguns fazem em suas residências, e alguns estatutos obrigam que no terreno vazio ali daquele proprietário ou durante a obra também seja feito controle de pragas. Porque naquele local ali também pode servir de abrigo para essas pragas ali. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também do Alexandre Camargo, né? Alexandre, que é um espectador assíduo aqui do nosso programa aqui. Obrigado, Alexandre, por estar nos acompanhando sempre aqui no nosso programa. E ele coloca aqui a questão do controle biológico.
No meio agrícola, né, eu trabalho, também tenho algumas atividades aí nessa área agrícola, e a gente percebe que está tendo realmente aí uma onda muito grande da adoção realmente de produtos biológicos, né? Hoje, o controle de pragas na agricultura tem feito aí através de cepas de fungos, bactérias e outros produtos, né, que não são produtos químicos e, por isso, representam um risco muito menor ao meio ambiente. No caso dos condomínios, né, para o controle de pragas urbanas, como é que está isso aí? Tem surgido produtos novos? Como está acontecendo? Em relação ao controle biológico, eu sempre estive muito perto também na área agrícola. Mas a gente entende que na área urbana isso ainda está longe de acontecer, porque nós ainda trabalhamos de maneira muito reativa. O morador, o síndico, a empresa ainda contrata a empresa quando o problema já está acontecendo e quando é grave, muitas vezes. E o controle biológico, normalmente, ele demora um pouquinho mais para agir. Quando a gente fala de micro-organismos, quando a gente fala de outro inseto, do controle biológico através de outras pragas, eu estaria introduzindo outra praga, apesar que existem. Por exemplo, para a barata periplaneta americana, que é aquela que vive no esgoto, já existem inimigos naturais que podem ser liberados e vão fazer o controle. Porém, você terá a presença daquele segundo inseto ali naquele ambiente, né? Você pode então, usar assim, um escorpião, né? É mais ou menos isso. Então, assim, a gente percebe que o controle biológico ele ainda é muito pouco presente e a gente acha que ainda vai demorar um pouquinho. Porém, a gente parte para a tecnologia de produto. A gente tem reguladores de crescimento hoje e vão matar, né, vão eliminar esses insetos porque vão inibir que ele faça a sua troca de exúvia, né, troca do seu exoesqueleto, e vai acabar matando ele e não faz nenhum mal para nós. Então, é muito mais pela tecnologia de produto hoje do que da tecnologia do controle biológico de pragas. Legal. Bom, mais uma pergunta aqui da Tangará Residência, deve ser o nome do condomínio aqui. Estão dizendo que eles têm um condomínio próximo a uma área de mata. Na verdade, muitos condomínios horizontais hoje têm essa tendência, horizontais, não, desculpe, verticais, têm essa tendência de ter áreas verdes, né, no condomínio. Existem, obviamente, insetos aí que são insetos benéficos, né, que a gente até gosta de tê-los ali, né? Nesse caso, né, quando eu tiver uma situação onde eu tenho que fazer um trabalho de desinsetização, por exemplo, de bueiros, né, galerias de água de chuva, algum cuidado adicional? Como que a gente lida com isso sem causar problemas aí que a gente maiores para o meio ambiente? Falando em relação a esses produtos, como eu disse para você, todos os produtos destinados à utilização em área urbana, eles são testados e são avaliados em relação à sua toxicidade e ao resultado desse que ele vai efetuar em estações de tratamento, por exemplo, ou dentro de tubulações. Então, por isso, a necessidade de uma empresa técnica para saber exatamente qual o produto que você está utilizando e que dano ele pode levar. São piretroides, são produtos químicos, e se utilizado, apesar de muito seguros, de maneira incorreta ou em doses incorretas, você pode estar causando algum problema muito grave. Por exemplo, o caso dos piretroides, ele é muito tóxico para peixes. Então, se a gente faz uma utilização inadequada desse produto, você pode estar causando um desequilíbrio muito, muito forte. Eu aproveito para completar ali, hoje a gente percebe, principalmente em condomínios horizontais, que as pessoas estão muito preocupadas, e algumas saíram de condomínios verticais e preferiram casas, né, em condomínios horizontais, com uma área verde muito grande, com gramados, perto de áreas de proteção ambiental, que a gente não pode fazer aplicação nesses ambientes, em área de proteção, por exemplo. Posso fazer no gramado, mas nosso objetivo não é fazer uma aplicação espacial ou em área completa, porque você estaria causando um desequilíbrio muito grande, né? Por exemplo, o fumacê, que antigamente era utilizado e hoje é proibido, era justamente por causar um desequilíbrio muito grande em relação à entomofauna, principalmente a benéfica. Hoje a gente sabe que as abelhas, né, estão num momento muito delicado pela quantidade de inseticida que a gente vem utilizando em áreas urbanas. E elas são importantíssimas, né, como polinizadoras, seus derivados também para a saúde ou para cosméticos. Então, falo de novo aqui, nós temos que ter um responsável técnico, a gente tem que ter um programa com uma ART recolhida,
que vai linkar essa empresa. Essa empresa tem que estar registrada no conselho de classe, para você ter um programa que não coloque em risco nem as pessoas, os animaizinhos, os pets, bem como o ambiente também. Esse é o principal ponto. Eu vejo muitas vezes o pessoal ligando para a gente falando, olha, tem muita aranha no meu gramado, tem muita aranha, teias de aranha na sacada da minha casa. Quando a gente muda para um ambiente desse, e alguns condomínios a gente acaba desmatando alguma coisa e montando, né, e loteando aquele local perto de áreas verdes, quase... Não tem como você não ter a presença da natureza. E a gente, em alguns momentos, a gente tem que tolerar isso. Aí vem você, por exemplo, ter um programa de controle de pragas, você fazer o combate às formigas desse jardim, você ter telas nas suas janelas, você ter portas que se mantenham fechadas. A iluminação também, a cor da luz, a luz amarela, a gente sabe que atrai menos os insetos. Agora que começam as chuvas e os dias vão se aquecendo, a gente vai perceber a presença das formigas que estão voando por aí, as tanajuras, né, que a gente conhece, ou os siriris, que é aquele bichinho de luz que a gente chama. E não adianta você chegar com Rodiazol, simplesmente um spray, né, Rodiazol dos antigos, uns sprays aí para fazer a aplicação ali, porque aquilo ali dura muito pouco tempo, ele está sendo atraído para a luz, ele perde as asas, ele vai copular e o objetivo dele é tentar formar um novo ninho. Então, basta você apagar a luz, fechar as portas, que eles vão embora, e não vão se estabelecer ali na sua casa. Perfeito. Eu acho que o nosso último programa, que infelizmente a gente acabou não conseguindo realizar, né, que a gente teve uma questão, enfim, que foi remarcado agora para novembro, tá? O nosso programa sobre educação ambiental. Nesse programa a gente vai abordar realmente também esse tema aí, né? Porque quando eu tenho uma infestação de escorpiões no meu condomínio, né? O que você falou, os 4 As ali, né? Quer dizer, na verdade, eu estou oferecendo um abrigo, eu estou oferecendo água, ou seja, eu estou criando condições propícias para que aquela praga se desenvolva dentro do meu condomínio, né? Sendo que nem sempre a solução é simplesmente vir com a aplicação de inseticidas. Muitas vezes aquela ação preventiva, profilática, que as empresas especializadas, né, fazem a partir do momento que elas têm esse contrato e estão fazendo essa orientação aí aos condomínios. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque, na verdade, o tema é tão rico que está passando aqui muito rápido e a gente acaba não conseguindo abordar alguns temas que são importantes aqui. Por exemplo, a gente está falando de pragas urbanas, né? A gente fala muito aí daqueles bichinhos, né? Os insetos, aqueles talvez que causem, né? Aranha, escorpião, barata, que causam algum tipo de repulsa. Mas existem algumas pragas bonitinhas, né? Por exemplo, os pombos. Como lidar com os pombos, né? Muita gente aqui, um vizinho jogando milho para o pombo e o outro querendo se livrar do pombo, né? Como que a gente lida com essa questão? Quais as estratégias para a gente poder, né, vamos dizer assim, deixar os pombos um pouco mais longe, né? Sem necessariamente fazer algum mal para eles? A questão dos pombos hoje em condomínios, residências, indústrias é uma questão muito grave. E não é de hoje e não é só nossa, isso é no mundo inteiro, essa questão. Existem formas de manejo desses pombos e a gente precisa lembrar que, apesar de todo mundo considerar ele um rato de asas, uma praga, um problema de saúde pública, eles são protegidos por lei específica e é crime matar esses pombos, você causar maus tratos a eles. Então, nenhuma ação que a gente tome dessa maneira, que um proprietário não, que um morador faça, não uma empresa especializada, ele está sujeito à aplicação às sanções das leis. Hoje existem equipamentos, por exemplo, eletrônicos, e que funcionam muito bem, não qualquer um, porque a gente vê muita coisa aí, muito charlatanismo aí com alguns equipamentos que não servem para nada e não tem comprovação científica da sua eficiência. Mas existem equipamentos eletrônicos hoje que formam campos eletromagnéticos e que dispersam esses pombos e você vai evitar que esses pombos pousem na sua residência ou na sua edificação. Eles não funcionam para qualquer lugar, isso precisa desenvolver um projeto específico para aquela sua residência, ou para aquela sua empresa, ou para aquele seu condomínio, mas são muito eficientes.
Existe uma normativa do IBAMA, 141, que trata desse assunto, e nós temos que lembrar que o pombo é doméstico, ele não é uma fauna silvestre. Porém, se nós juntarmos essa resolução com uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, as empresas de controle de pragas registradas, com credenciamento para tal atividade, podem fazer a captura e dar uma destinação para essas aves. Mas aí isso só pode ser feito por empresas credenciadas. A gente faz um alerta. Todo síndico, todo empresário que for contratar uma empresa de controle de pragas precisa exigir toda a documentação. E a gente tem algumas dicas, né, de algumas associações, depois a gente vai comentar sobre isso, colocar o link na descrição aí do nosso vídeo, de associações que nos orientam como fazer a contratação correta de empresas de controle de pragas, para a gente poder ter essas ações sem infringir nenhuma legislação e não correr o risco das sanções aí que podem ser impostas. Perfeito. Eu queria fazer uma perguntinha aqui também. A gente falou dos pombos. O roedor também, de uma forma geral, né? O camundongo, né? O rato. A gente vê muito o pessoal usando aqueles tapetinhos com cola, né? Até são vendidos aí em lojas de material agropecuária, enfim, produtos para pet. Eu acho que só quem já botou um tapetinho daquele lá em casa e teve a infelicidade de pegar um ratinho, né, se colocou na situação que eu vou falar agora. Um roedor que ele fica colado naquele papel, pega rato ali, né, vamos falar assim, naquele tapetinho, e o bichinho ele fica ali sofrendo, gritando, e você chega ali e olha aquela cena, e o que você faz agora, né? Eu tive essa experiência uma vez aqui em casa e foi muito ruim para mim, né? Eu sou biólogo, minha filha é bióloga e a gente estava com uns roedores aqui, precisava se livrar deles, não sabia como fazer. Vamos colocar veneno? Não. Enfim, não vamos matar o bichinho, vamos pegar ele e soltar ele em outro lugar e usamos esse papel pega-rato aí. Moral da história, depois que ele grudou naquele papel, você não solta ele de lá. Eu faço com isso, né? Impossível. E aí, qual que é a melhor solução, Luciano? Quer dizer, hoje você deve trabalhar com iscas, raticidas, provavelmente, né, naquelas casinhas. Existe alguma forma mais humanizada, vamos falar assim, de você se livrar de roedores? Essa é a saia justa, né, Rogério? Realmente é muito desagradável, né? A gente tem que imaginar e pensar em que momento a gente está, né? Como que é essa infestação? Se a gente trata apenas de um roedor ou se é uma infestação de roedores. Se eu estou falando disso dentro de casa ou se isso é na área do condomínio, se isso é dentro de um shopping center, por exemplo, se isso é numa indústria de alimentos, numa indústria farmacêutica, para definir qual a melhor estratégia. Semelhante a isso, eu tenho uma ratoeira, que a gente também vai ter o rato preso ali dessa maneira. Não é a melhor forma. O que a gente imagina e o que a gente tem, hoje existem, por exemplo, ratoeiras que você deixa ela armada em algum lugar, que na verdade é uma gaiola, o rato cai ali e você tem várias capturas ao mesmo tempo e depois você até pode decidir soltar ele em outro lugar ou não. Porém, a maioria das vezes o que você tem é que você tem que eliminar esse roedor mesmo. Fazer uma eutanásia. Depois vai ter que tirar, fazer uma eutanásia desse roedor. Mas muitas vezes, em indústria de alimentos, por exemplo, eu não posso utilizar isca raticida. Em áreas de manipulação de alimento, eu não posso utilizar isca raticida. Então, eu vou decidir pela urgência, ou por uma placa adesiva dessa, dependendo do lugar onde é que está, ou por uma gaiola de captura múltipla ou de captura individual também. Mas não vai fugir de você ter que eliminar esse roedor e praticar uma eutanásia depois. Tá bom, desculpa, eu precisava tocar nesse ponto. Não tem problema, mas esse é delicado mesmo. Luciano, nosso tempo realmente está chegando no final aqui, mas vamos lá. Hoje, você comentou, né, existem alguns critérios. Quando um condomínio estiver contratando os serviços então, de uma empresa para controle de pragas urbanas, o que é importante, né? Você já falou algumas coisas, mas
como que a gente seleciona essas empresas, que critério que a gente utiliza, né, para não contratar também uma empresa que depois vai enfim, me causar algum tipo de dessabor aí, vamos falar assim. Então, Rogério, se me permite, eu queria só, antes de entrar nesse assunto, lembrar em relação ao controle dos escorpiões. Opa, Hoje a gente claro. ouve bastante falar sobre isso e popularmente a gente ouve que os inseticidas não são eficientes no combate aos escorpiões. Eles são eficientes, sim. Existem produtos registrados na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para esse fim. O que acontece é que muitas vezes esses inseticidas precisam ser utilizados de uma maneira diferente, uma concentração diferente, e tem que ser um produto próprio, um produto registrado para escorpião. Porque senão ele, com uma dose errada de um produto errado, ele pode até virar um problema realmente, até aumentar a atividade desse escorpião. Ele pode sair dos seus abrigos e não morrer. E ter uma condição que fica até pior, né? Que é a exposição de pessoas, a exposição desses escorpiões, tentando se livrar daquele inseticida que está numa dose inadequada. Então, é só para deixar essa dica. Existe produto, sim, registrado para controle de escorpiões. Funciona muito bem. E lembrando que o escorpião não é um inseto, ele é um predador. E ele está naquele ambiente, pode estar na sua obra, pode estar na galeria, que não é feito tratamento químico, por exemplo, e ele vai estar lá se alimentando de outros insetos, principalmente baratas. Em relação à sua pergunta, hoje a gente tem, a nossa atividade é uma atividade relativamente recente, com várias novidades com o passar do tempo e todos os dias, e a gente tem hoje a presença da FEPRAG, que é a Federação Brasileira das Associações de Controles de Vetores e Pragas Sinantrópicas, FEPRAG, e nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a APRAG, a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. Tem no Rio de Janeiro a ABCVP, a Minasprag, em todos os estados tem associações de empresas de controle de pragas. E, normalmente, nos sites dessas empresas, você vai encontrar as empresas que são credenciadas, e essas empresas que estão credenciadas lá são empresas que são regulares, que apresentaram toda a documentação. Não quer dizer que todas que existam, algumas que não estejam lá dentro, que também sejam regulares. Mas as que estão ali, e o nosso objetivo é fortalecer essas instituições, porque elas nos ajudam na contratação do serviço, nos ajudam qualificando empresas, qualificando operadores, porque elas também fazem cursos e promovem cursos para as empresas de controle de pragas. Por exemplo, no site da APRAG tem um link lá de como contratar uma empresa de controle de pragas. Ali com todas as dicas, quais são as documentações, quais são as empresas que estão disponíveis por região e como ela deve fazer. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem o golpe do cupim, né? Chega uma empresa na sua casa, bate na porta, sobe no seu telhado e desce com um pedacinho de madeira que ele levou na bolsa dele, isso tem vários, se procurar na internet a gente encontra, e fala que seu telhado está totalmente consumido por cupins. Muito cuidado, porque nesse segmento também tem os picaretas que estão aí querendo, no dia a dia, aplicar golpes, então, por isso, procurar empresa credenciada, com um responsável técnico, conhecida e indicada principalmente por essas associações. Né? Perfeito. Luciano, mais uma vez aqui, então, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Como foi mencionado no começo aqui, a gente vai ter, eu estava com um probleminha aqui de vídeo no começo, mas a gente vai ter o sorteio de um livro, né? Isso, esse livro, Rogério, a gente teve a oportunidade de escrever um dos capítulos dele, é um dos primeiros livros que fala de manejo de pragas urbanas, e a gente vai sortear aí para quem está acompanhando aí com a gente, quem está participando da nossa palestra hoje. Olha só, eu acho que já saiu o resultado aí, Sérgio? Já saiu o resultado. Eu só não sei se vocês estão me vendo aí, que eu estou com a minha internet bem ruinzinha. Tá tudo certo, né? Estamos te vendo. Perfeito. Bacana. Saiu o Jonildo Malta, então, síndico do Rio de Janeiro. Jonildo aí, parabéns aí. Então, recebeu um brinde aí, né? Um livro aí, Manejo de Pragas Urbanas, né? Com certeza. Vou pegar o endereço dele aí e passar para vocês depois aí, para mandar pelo correio. Mandarei, encaminharei pessoalmente para o Jonildo. Parabéns e obrigado por participar com a gente, Jonildo. Maravilha. Pessoal, então vamos chegando ao fim de mais um programa aqui. Agradecer a participação de todo mundo aí, todas as perguntas.
E estaremos de volta aí no próximo programa, provavelmente acho que na semana que vem, não, na próxima, na outra, retomando o assunto lá, então, de educação ambiental em condomínios, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí, um bom final de semana. Luciano, Sérgio, obrigado aí. Boa noite a todos. Valeu, Rogério. Luciano, beleza aí? Obrigado. Valeu, Sérgio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu.